Tá. Vamos falar de um governo decrépito. Um governo que não consegue nem mais arrumar ministro. Líder do União Brasil na Câmara recusa ministério e constrange governo. A gente falou sobre isso anteontem. A imprensa notificou que já sabia que ele iria recusar, mas não estava certo. No dia seguinte, ele recusou. Na verdade, ao longo do dia, né, de anteontem, quando a gente gravou o vídeo, ele rejeitou. Aí, diante da rejeição, né? O Aldo Rebelo comenta o seguinte: quando o bezerro rejeita a vaca, é sinal que maus tempos se avizinham. Gostei dessa frase, né? Frase do povo. Até o Aldo Rebelo já tá dando as porradas no governo. Aí vem o Caio Junqueira. Análise. Análise do Caio Junqueira são ótimas. São 2, 3 parágrafos no máximo. Bem profunda a análise dele, né? Vale mais ser deputado do que ministro no Brasil. O episódio com Pedro Lucas evidencia a fragilidade do governo diante de um Congresso cada vez mais autônomo e poderoso. A recusa do União Brasil integrar o governo é ainda um péssimo indicativo para a administração atual, pois no mundo político, nenhum partido embarca em um navio que parece prestes a naufragar. Tá todo mundo vendo que o governo acabou, assim, agora não tem mais como fingir. O Lula não trabalha, não quer trabalhar, né? Não tem projeto, não tem plano para nada. O povo tá entregue à própria sorte. Enfim, o episódio evidencia a fragilidade do governo diante de um Congresso cada vez mais autônomo e poderoso. Aí vem o Lauro Jardim. A escolha do novo ministro das Comunicações impõe um vexame inédito a Lula. Porque realmente, gente, nunca antes na história desse país, um governo anunciou um ministro e depois o ministro, após ser anunciado, recusou. Isso realmente é algo inédito. Foi um vexame, humilhação pública. Aí o Lauro Jardim publicou outra matéria ao longo do dia. Pedro Lucas, convidado por Lula para o Ministério das Comunicações, recusa o cargo para continuar deputado. Trata-se de um constrangimento inédito para Lula. 2 semanas atrás, Gleisi Hoffmann anunciou oficialmente aos jornalistas que Pedrinho, né, ia substituir Juscelino. Disse Gleisi. Lula aceitou e fez um convite também ao líder para assumir o cargo. Lula aceitou Pedrinho, mas Pedrinho não aceitou Lula. Hoje não, Lula. É algo do beabá da política. Um presidente da República só faz um convite para o cargo de ministro para alguém que já foi previamente sondado e topou o desafio. Assim, a reunião com o presidente é uma parte do teatro da política, uma mera formalidade para oficiar o convite, o sim. Neste caso, o vexame foi ainda acrescido de um anúncio público do novo ministro feito pelo Palácio do Planalto, que esperou 12 dias, né, Pedrinho se definir. O governo tem agora que definir o que é que vai fazer com o Ministério das Comunicações. Vai dar uma nova oportunidade ao União Brasil? Depois desse constrangimento? O que é que vocês acham que aconteceu? Vamos por partes. Aí vem Gerson Camarote. Análise da Secom Paralela. Globo News em choque? Como assim, rapaz? É uma sinalização também, nunca tinha visto esse movimento, assim. Uma coisa é você, já na primeira sondagem, não posso, tô com problema pessoal, ou não, tenho questões privadas, ou não, tenho um problema tal, e na sondagem você não dá prosseguimento. O que irritou o Palácio do Planalto, o Baldo fez essa apuração, a Elisa também fez essa apuração ao longo do dia, foi justamente irritou o próprio presidente Lula, foi a recusa depois da coisa ter sido bem encaminhada. E você tem o convite para o Pedro Lucas. Historicamente também, você ascender de liderança para ir para um cargo de ministro, isso sempre era muito disputado. Mostra também como essa questão das emendas está invertendo, ou seja, você tem muito mais poder em gestão de emendas de comissão, principalmente, que são as mais disputadas hoje, emendas de bancada, muito mais influência como líder, do que alguém que está no ministério, como o Ministério das Comunicações, e o poder fica muito mais restrito. E o Pedro Lucas é muito próximo do Rueda. Ele, o que a gente tem visto é o seguinte: o Rueda hoje numa posição mais distante do governo e querendo ter essa influência, porque ele, de fato, para a eleição de Pedro Lucas como líder, ele se empenhou diretamente. E isso, ele perdia agora. Se o Pedro Lucas saísse, ele poderia perder a liderança, porque você abriria uma nova disputa na bancada. Vários nomes já estavam sendo colocados ali na disputa. Então, perder essa influência, ao invés de ganhar um espaço no ministério, foi o cálculo do atual comando do União Brasil. Então, por tudo isso acaba expondo, né? Fragiliza muito a articulação política, fragiliza muito o próprio Lula em relação ao Congresso Nacional. Porque antes do sonho de todos os parlamentares se tornar um ministro, para ganhar visibilidade. Então, nem isso está sendo mais cobiçado pelos deputados. Então, é uma sinalização de alerta para o Palácio do Planalto. Imagina, né? O cara tá mais preocupado de ser líder do próprio partido na Câmara do que ser ministro. O governo tá voando. União é reconstrução, né? O próximo presidente da República precisa responsabilizar a Globo. Sério, a Globo precisa ser fechada. Aí vem a Folha de São Paulo. Isso ainda no dia da recusa formal. Pedrinho recusa ministério, constrange o governo Lula e expõe fragilidade da base. Apesar das pressões por retaliação, o povo falou: não, Lula, tu vai deixar. Se fosse comigo, eu não deixava. Tratore, União Brasil, bote pocando. Apesar de ter gente falando que o Lula tem que revidar, né? Mostrar que ele é brabo, que ele é macho. O ministro defende que o executivo não tome nenhuma decisão, que possa tensionar ainda mais a relação com o presidente do partido do Congresso, Lula. Aceite, rapaz. Passe vergonha. Seja humilhado. Lula. Aqueles que foram humilhados serão exaltados. Seja humilhado, Lula. União Brasil tem a terceira maior bancada na Câmara, com 59 deputados e 7 senadores, sendo um deles Alcolumbre, e quer manter o comando do ministério. Fragilidade do governo limita a reação de Lula após recusa a ministério. Vai vendo União Brasil, que indicou novo ministro para as comunicações, causou constrangimento e virou motivo de chacota da oposição. E por que ela não fez nada? A avaliação é que o executivo, ou seja, que Lula não dispõe de instrumentos nem força para qualquer reação nesse sentido. Foi humilhado e não tem nem o que fazer. Tem que ser humilhado e ainda ficar calado.
Desprezo do União Brasil mostra que o governo Lula ainda não aprendeu a lidar com o Congresso. Não, mas calma, o governo tá acabando. Tem nem mais pra que aprender mais. Melhor ficar do jeito que tá. Depois de tomar um redondo não de Pedrinho, Lula até ameaçou tirar do partido a indicação do próximo ministro das Comunicações. Tá aí do naipe do desaforo, isso fazia sentido. Já houve quem, ao ser sondado para o ministério, tenha preferido não aceitar. O que nunca aconteceu, nunca antes na história desse país, foi o sujeito ser confirmado publicamente, enrolar o governo por 12 dias e depois recusar o cargo porque acha mais vantagem ser o líder de sua bancada no Congresso. Essa é nova. Só que Lula, que ao final foi quem menos opinou na escolha do próprio ministro, não tinha condição de fazer nada disso. Perdeu e passou vergonha. E não só conteve a irritação pela humilhação pública, como ainda ofereceu para Batoré, ou Alcolumbre, né, seu único aliado de fato no União Brasil, a oportunidade de indicar outro parceiro, que deve ser o presidente da Telebrás, Frederico Siqueira, vendido como nome técnico, mas escolhido por conveniência política. Um técnico. Para tentar diminuir o tamanho do vexame, lulistas passaram a disseminar a versão de que foi a melhor solução. Por quê? Porque assim Pedrinho vai poder continuar garantindo o apoio do partido ao governo na Câmara, enquanto o ministro técnico contentaria Alcolumbre e, por tabela, a bancada do União Brasil no Senado. A tese é até interessante, mas não encontra respaldo na realidade. Basta ver a lista de deputados do União Brasil que assinaram o pedido de urgência do pedido da anistia. 40 de 59. 2/3 do partido. Nos governos Lula 1 e 2, o próprio presidente entraria em campo ou teria à mão operadores mais experientes e atentos ao varejo do parlamento. Lula 3 depende do Centrão e dos Pedrinhos da vida. A única coisa fácil de prever é que vem por aí tempos emocionantes em Brasília. Agora com a Globo falando, né, você vê que não é mais torcida. Quando eu digo, gente, Lula não trabalha, Lula não trabalha mesmo, não é a jeito de falar, ele realmente não trabalha, ele tá cansado, não quer trabalhar. Não é Lula que governa o Brasil. Quem é? Aí é uma pergunta que é melhor nem fazer. Apesar do vexame que a União Brasil fez, né, a pasta vai continuar com a União Brasil. Lula foi humilhado. Pragmaticamente, no entanto, a expectativa entre as fileiras de Lula é que a União Brasil continue com a prerrogativa de indicar um nome para a pasta. O governo precisa de Alcolumbre, ajudando ou não atrapalhando seus projetos e votações no Senado, e de agradar a ala governista do partido. Para você entender o não atrapalhando, lembre que, como presidente do Senado, Alcolumbre controla a pauta. E, junto aí, né, a CCJ, que ainda tem alguma ascendência sobre o Otto Alencar, e pela CCJ passou inúmeras indicações importantes do governo, né? O governo quer destravar, colocar seus aliados em posições-chave. Aí, após toda humilhação, né, o resumo, Lula dá aval para presidente da Telebrás assumir comunicações e se fim Alcolumbre para manter governabilidade. Esse é o governo Lula. Tudo isso, gente, poderia ter sido evitado. Tantas coisas poderiam ser feitas em 2022, eu não sei qual delas sozinha já garantia, né, que Lula continua fora da presidência da República, mas desde o voto Lula, a tudo que a imprensa fez, né? Nossa. As próprias coisas que aconteceram, né, em termos de assuntos que eram proibidos de falar, mas bem isso dependia do judiciário, né? Então nem se dá pra colocar isso daí, enfim. Olha, é surreal. É surreal não, né? Notícia que a gente já esperava. Todo mundo aí mais centrado, todo mundo com mínimo de memória, que acompanhou o que foram, né, os governos do PT, viu na pele, não um louco transtornado que fica assistindo a Rede Globo, mas qualquer pessoa minimamente informada sabia que o Brasil seria isso daqui. Presidente do Senado da nova amostra de influência que alcança outras áreas da gestão federal, em meio esforço de Lula para driblar a crise do União Brasil. E nos finalmente desse tema, hoje, o dia começa com o editorial do Estadão, sobre essa questão toda, mostrando, né, que estamos diante de um não governo. Não só de um não governo, como o fim do presidencialismo de coalizão.